Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. Que Deus e nosso Mestre Jesus nos abençoem o dia de hoje, os nossos estudos, o nosso caminho nessa jornada de autoconhecimento. Já viemos falando sobre o egoísmo, o auto-amor, a necessidade de praticarmos a caridade, tudo isso como recursos para o autoconhecimento. Preciso olhar para si e se reconhecer como espírito imortal que somos, que reencarnam por conta da lei do progresso. Mas dando um passo adiante, preciso fazer outras reflexões. Então, já vimos também que é preciso ter a vontade, uma vontade firme, nos sentirmos motivados, colocarmos aquela energia na direção da realização de nossos projetos de vida. Muitos desistem no caminho porque é preciso olhar para dentro de cada um, descobrir aquelas imperfeições que foram encobertas pelo nosso orgulho, nossa vaidade, nos desiludirmos daquele ser que achamos que somos, para nos encontrarmos com o ser que somos, seja os nossos defeitos, mas também sejam as nossas qualidades, as nossas potencialidades. Muitos outros também desistem porque não querem fazer o esforço da mudança desse padrão de comportamento ligado à matéria, à personalidade, sustentar outro padrão de vida. Isso nos coloca ali em situações de sermos testados quando mudamos esse padrão. É preciso sustentar, ter convicção nessa transformação moral. Se somos filhos de Deus e filhos muito amados por Deus, que sendo nosso destino a perfeição, nesse estado de comunhão com Deus, com seu amor, com essa fonte suprema de amor, o que nos impede de avançar? Já falamos que o primeiro passo é reconhecermos que somos espíritos imortais, criados por Deus. Só que isso parece muito difícil de ser aceito, compreendido e vivenciado, porque passamos a ver o nosso irmão, filho de Deus, como realmente é um irmão. Só que nós vivemos de séculos em séculos, encarnando e nos relacionando como se fôssemos inimigos, olhando o nosso próximo com intolerância, escravizando, subjugando, matando aqueles que nós consideramos inferiores a nós. Então, seja por uma posição social ou econômica, seja racial, até religiosa. O que importa é que nós queríamos, em determinado momento da nossa vida, subjugar aquele nosso irmão, só que sem poder ver como irmão. Isso é que nos falta. Entender que há um Pai. Esse Pai que Jesus nos ensinou, ele é um Pai amoroso e ele é único, ele é o Pai de todos. De modo que, sem a certeza de que somos todos filhos do mesmo Pai, desse amor sublime, todo-poderoso, nós vamos esmorecer no caminho dessa jornada. Nós vamos, em algum momento, desistir. Lembrando que o egoísmo, ele é o gerador dessa separatividade. Ele afrouxa os laços sociais, os laços de família. A regra é cada um por si. De modo que, se você me ameaça, eu te ameaço e a gente vai viver uma vida de oposição, por conta de interesses pessoais. Para combatermos o egoísmo, a gente já viu que é preciso a caridade,
nós. A caridade é o amor em ação. Então é preciso buscar essa fonte sublime do amor que há em nós, que está dentro de nós, que é a presença divina, e precisamos reconhecer essa paternidade divina. Reconhecer a paternidade divina é ter a convicção que Deus é esse Pai amoroso e Ele tem uma aliança conosco de um amor incondicional. Ou seja, Ele não põe eu te amo se você fizer tal coisa. Ele simplesmente nos ama, nos criou a partir do seu profundo amor. Então, Deus nos atende às necessidades para a nossa evolução. Ele não está ali como um pai para atender todos os nossos caprichos. E convenhamos, nem todos os pais atendem os caprichos dos seus filhos, porque sabem que algumas coisas que nós pedimos podem nos conduzir à queda. Então, a relação que nós temos com Deus, às vezes se parece uma relação de uma criança mimada, caprichosa, que não tem consciência do que está pedindo, mas que quer que Deus e o nosso Pai atenda essas nossas súplicas. Fazemos assim do nosso Pai Criador, que é a inteligência suprema e amor supremo, nosso escravo e nosso subalterno. Pensemos se geralmente não é assim que fazemos. O que estamos pedindo ao nosso Pai? Percebo que geralmente nós associamos a fé a algum momento de sofrimento. Quando eu estou sofrendo, eu vou lá, peço, faço oração. O quê? Para que Deus me livre desse sofrimento. Só que esquecemos que a dificuldade, ao invés de Deus nos coloca a dificuldade no caminho, não é para o nosso sofrimento, mas é para o nosso engrandecimento. Então, nós, ao invés de pedirmos para nos livrarmos dos problemas, é preciso pedir para que haja compreensão, fortaleza, para que haja o consolo. O Espiritismo é o consolador, não porque ele nos livra dos males, é porque ele nos esclarece de tudo que nós passamos. Então, estar nos braços amorosos do Pai, nós estamos. É preciso simplesmente aceitar o que Ele tem para nos dar. Acreditar que Ele vai nos atender, sim, mas atender o que nós precisamos. Daí eu vou contar uma historinha da crente interessada. É uma história narrada por Humberto de Campos, o irmão X. Para Dona Marcela. Dona Marcela já estava muito idosa, adoecida, na cama. Aquele corpo que já gerou, né, muita doença ali, estava sofrido, dolorido. Ela dizia para os seus filhos e para os parentes que ela estava muito contente com a oportunidade de agora poder se libertar daquele corpo. Que o Espiritismo trouxe esse esclarecimento e que todos ali deviam ficar agradecidos, sem sofrer com a partida dela, porque afinal de contas ela ia se libertar daquele sofrimento, daquele corpo. De modo que ela também iria pedir para que a mãe dela pudesse acolhê-la. E assim foi. Marcela desencarnou. Ao fazer a sua passagem, ela se sentiu muito bem e, ao despertar no plano espiritual, encontrou sua mãe. E se sentindo bem disposta, né, já livre do sofrimento do corpo físico, ela começou a observar o entorno e estranhou a mãe naquelas condições paupérrimas no plano espiritual. Tendo ela imaginado que a mãe estivesse já habitando as altas paragens, mas indagou a mãe que era aquilo tudo, aquela pobreza. E a mãe explicou que ela, ao desencarnar, foi para lugares inferiores por conta dos seus próprios atos, pensamentos, a sua vibração baixa, e que ela rogou ao Pai que tivesse misericórdia por ela, de modo que
foi atendida e ela pôde ficar naquele ambiente para novas lições. Afinal, a gente continua aprendendo no plano espiritual, tá? Mas ela fica muito incomodada e começa a fazer muitas exigências e reclamações e quer, pelo menos, esclarecimentos. E a mãe, já bastante paciente ali naquela relação com a filha, até compreendendo, falou que ele levaria para o mentor. E assim foi feito. O mentor recebeu Marcela e disse que, vou narrar o que Humberto de Campos fala. Recebeu-as o sábio com espontâneo carinho, o que fez com a senhora Fonseca, que é a Marcela. Ela sentiu-se livre para manifestar as mais acerbas reclamações, ali explodirem da alma revoltada. Após minuciosa e irritante exposição, concluía lamentando: como sabeis, minha crença foi invariável e sincera. Na Igreja Católica, no templo evangélico, como no grupo espiritual, fui assídua nas manifestações de fé e nunca olvidei a devoção. Não me conformo, portanto, com esse abandono a que me sinto votada. Então ela se queixou o tempo todo. Ela frequentou a Igreja Católica, depois o templo protestante, seguida aí do centro espírita, com as sessões, né, espíritas, e nunca esqueceu de fazer a sua devoção. Mas esclarece o mentor que ela não se encontrava desamparada. A sua mãe tinha ido às zonas inferiores para resgatá-la, de modo que Marcela tinha ido para as zonas inferiores. E dizia que ele compreendia que ela estava ferida no seu amor próprio, na sua personalidade, na verdade, no seu orgulho ferido. Entretanto, talvez ela estivesse enganada e chamou o auxiliar para trazer as anotações de Marcela Fonseca. Daí a instantes o portador reaparecia, sobraçando um livro de proporções enormes. Curiosa e inquieta, a visitante leu o título: Pensamentos, Palavras e Obras de Marcela Fonseca. Quem escreveu esse volume? Perguntou. Não sabe que esse livro é de sua autoria? Perguntou o mentor. É um trabalho de substância mental, de que a alma grafou em cada dia e cada noite da existência terrena, pensando, falando e agindo. Olha que interessante, o nosso livro da vida, ele é grafado, ele é uma produção mental. Nós grafamos todo momento da nossa vida, aquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos. Daí, ele diz que não pode ler o livro inteiro na presença dela, mas que ele ia ao resumo. Fixando a mão em determinada folha, o sábio esclareceu. Conforme se vê, assistiu no mundo a 6.705 missas, 2.500 cerimônias do culto protestante e a 7.012 sessões espíritas. No entanto, é curioso notar que seu coração nunca foi a esses lugares para agradecer a Deus ou desenvolver serviços de iluminação interior ou fora do seu círculo individual. Então, ela assistiu missas, ia ao centro, mas ela nunca foi ali para agradecer a Deus. Seu único objetivo foi sempre pedir ou reiterar solicitações, esquecendo que o Pai colocara inúmeras possibilidades e tesouros no seu caminho. Então, ela ia lá para pedir, eu quero, Deus me dá, eu desejo. E nesse discurso, ela não percebia que Deus dava para ela inúmeras oportunidades que ela não aproveitava. Então, recitando fórmulas, aquelas preces que são fórmulas, né, repetia, cantava hinos, e somente houve um propósito
o pedido. Tudo isso ela fez para pedir. Mudou rotulagens, mas ela não transformou o seu íntimo. Ou seja, ela mudou, foi de uma igreja católica para protestante, para espírita, mas o seu íntimo nada foi mudado. Para assombro de Marcela, ele continuou. É justo pedir. Entretanto, é preciso igualmente saber receber as dádivas e distribuí-las. Então é justo, nós podemos pedir, mas recebemos, é preciso também distribuir. E ele lembra que na natureza é tudo assim. A natureza, ela recebe, então a semente recebe a água, nutrientes da terra, ela recebe o calor do sol e ela brota, vira uma planta que dá flores e frutos. Só que ele reitera, somente o homem costuma receber sem dar coisa alguma. Mas Marcela diz que sempre foi sincera na sua crença. Ele diz que sim, que a crença dela era fiel, ela acreditava, simplesmente acreditava. Mas a convicção, simplesmente a ficha dela era dos crentes interessados, ou seja, aqueles que acreditam em Deus e que estão interessados que Deus atenda às suas vontades e não que a gente atenda à vontade de Deus. Com essa reflexão, a gente pode pensar que a Marcela estava ali, é o personagem da história, participava desses cultos religiosos, mas para ganhar favores de Deus. E o seu propósito não era fazer o trabalho de autoconhecimento, de melhoramento. Isso é muito importante. Precisamos nos perguntar se realmente queremos fazer a nossa transformação. Ou se estamos ali para receber dádivas sem pensar em distribuir. Então, não é que seja proibido fazer pedidos. A gente já viu. Tanto que Jesus falou. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate, abri-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Então, se nós que somos maus, damos para os nossos filhos aquilo que eles precisam, nos fazemos esforço, dedicamos para cuidar deles, Deus não faria isso por nós, com seu imenso amor? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis. Nessa parte da prece, Kardec vai dizer que Deus nos deu a inteligência, a razão, que é para a gente usar. A vontade não é para a gente não querer. Tem a vontade, é para querer. E tem atividade que não é para a gente ficar inativo. Nós somos livres para poder agir, mas lembrando que os nossos atos acarretam sempre consequências e afetam a nós e as outras pessoas. Então, de modo que é preciso que a gente entre em harmonia com as leis divinas, os nossos pedidos estejam em harmonia com as leis, porque Deus não vai quebrar, ele não vai descumprir com as próprias leis que ele criou para nos atender. Então, todo o nosso pedido ele será atendido desde que esteja em harmonia com as leis divinas e desde que seja a nosso favor, para o nosso crescimento. E Deus não cuida só de nós. Não é um Deus para mim, um Deus para o outro. Deus para todos. Então, quando Deus atende um pedido, ele está adiante, porque Deus vê, ele sabe. Ele sabe quais são os desdobramentos daquele pedido, de modo que
todos sejamos beneficiados e não uma única pessoa. Então, concedido será o que nós pedirmos, mas é ilógico deduzir que basta pedir para ter. É injusto acusar Deus que ele não atenda toda a nossa súplica, porque uma vez que ele atende, que é para o nosso bem. Como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Desse entendimento, Kardec ainda vai dizer que se nós pedirmos para Deus confiança, coragem, paciência, resignação, isso nunca será negado. Pedir sim para nos ajudar, meios para que a gente possa superar as dificuldades, mediante ideias que nos são trazidas pelos amigos espirituais. Então, isso é o amparo divino. Nós vamos receber recursos para que nós possamos lidar com todos os desafios na nossa vida. E não que Deus vai retirar de nós as nossas dificuldades. Então, um bom educador, ele não afasta do aluno a tarefa que ele tem que fazer. Um bom educador não faz para o aluno o dever de casa, o dever da escola. O aluno precisa cumprir com as suas tarefas. E a Meimei, no livro Sentinelas da Alma, que foi psicografado por Chico Xavier, ela vai dizer que nós sabemos que a nossa mente, para evoluir, sofre processos de transformação, por vezes violentos e rudes. Porque se às vezes não acontecem coisas desse conteúdo mais rude, que nos geram desafios, dificuldades, a nossa inteligência não vai se modificar. Então ela diz que os problemas inquietantes da nossa vida servem para que quebrem as cristalizações do orgulho e do egoísmo através da máquina renovadora do sofrimento. Então, o sofrimento, olha como é que a Meimei chama, uma máquina renovadora. É preciso, então, cultivar Jesus no coração. Ela fala em oferecer o nosso coração para o Mestre Jesus, para que Jesus possa fazer do nosso coração aquilo que nos é importante, aquilo que nos é necessário para o nosso processo. Mas a gente precisa fazer essa entrega. Então, se a dor nos procura em forma de incompreensão no meio ou na máscara de tristes desilusões terrestres, porque muitos de nós nos desiludimos e a desilusão gera sofrimento, abençoamo-la. Abençoa esse sofrimento, abençoamos essa dor, porque é a fé viva em nosso Senhor. E aí continuaremos servindo ao próximo na medida das nossas possibilidades, porque a dor é realmente a sábia instrutora, capaz de elevar-nos da terra para os céus. Então, como podemos constatar, as dificuldades elas aprimoram, ela produz fortaleza, a fortaleza produz paciência. Lembrando que nós plantamos hoje e podemos colher amanhã, depois ou muito mais adiante. É preciso ter a paciência, começar agora essa nova plantação, preparar o terreno do nosso coração e começar isso. Porque ter fé não é acreditar, ter fé é ter a convicção, essa certeza que Deus está em nossas vidas oferecendo o que é melhor para nós, para o nosso próprio bem. Se pedirmos, receberemos o auxílio, exatamente aquilo que nós precisamos. E se ainda não compreendemos, é porque falta a nossa conexão com o divino que está em nós. Isso faz lembrar a Revista Espírita, quando Kardec fala da epidemia que ocorreu de cólera. Lembra a nossa situação de uma pandemia. E por que isso? Porque Kardec recebeu uma carta
de uma pessoa dizendo que havia ali 70 mil, alguns falavam em 100 mil mortos, pessoas sofrendo, em luto pela perda dessas pessoas, desses familiares, mas que o Espiritismo, né, lhes dava coragem para enfrentar aquilo tudo. E ele ainda dizia, quem sabe, se não é por conta dessa crença, né, com bases nessa doutrina, na doutrina espírita, que todos nós estamos preservados do flagelo que se espalhou e ainda se espalha. E Kardec então analisa e comenta que certamente seria um absurdo crer que a fé espírita seja um atestado de garantia contra a cólera. Então, a fé espírita não é um atestado de garantia que nós não vamos ficar doentes, não vamos nos contaminar por um vírus, por exemplo, nessa pandemia. E como está cientificamente reconhecido, Kardec era um cientista, então ele se pautava ali na razão, a fé raciocinada, era que o quê? O medo, ele podia, sim, nos deixar enfraquecidos moral e fisicamente, de modo que a gente podia, sim, adoecer. E era preciso, então, fortalecer a nossa moral através do quê? Da oração, da gratidão, da esperança, da fé. Isso, sim, fortalece o espírito e o corpo e pode, com isso, superar as doenças, superar os males, todos os desafios. Sem dúvida, diz ele, que os espíritas podem morrer, né? Morrer de cólera ou morrer de outra doença, como todo mundo, porque o corpo, ele não é mais ou menos imortal, né? Por conta de uma crença, né? Quando chega a hora de partir, é hora de partir, seja dessa forma, seja de outra, esclarece ele. Então, a cólera, ou então na nossa pandemia, né, dos nossos dias, é preciso entender que isso é simplesmente um movimento para levar muitas pessoas ao mesmo tempo, porque antes ocorreria isoladamente, é a única diferença que ele diz. Mas a certeza que nós temos no futuro, né, vai corresponder, então, à nossa razão. Nós vamos, então, com a fé raciocinada, compreender tudo isso que nós estamos passando. Por que essas pessoas estão partindo pelo desencarne coletivo, mas que elas estão sendo amparadas e porque há uma programação. No entanto, ele diz, não negligenciar as precauções necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça diante do perigo. Absolutamente não. Eles tomarão todas aquelas que são aconselhadas pela prudência e por uma higiene racional, porque não são fatalistas e porque, se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Então, ele alerta que o espírita, ele não pode negligenciar as precauções. Então, é preciso ter fé, sim, mas isso não nos isenta das medidas de cuidado. Então, ficar em casa nesse momento de pandemia, se tiver que sair, usar máscara, né, lavar bem todos os utensílios, nossa mão, né, esse cuidado todo é preciso, sim, considerar o que diz ali as orientações dos médicos, da ciência. Ora, desprezar medidas sanitárias que podem preservá-los seria um verdadeiro suicídio, cujas consequências todos os espíritas conhecem se já assim estudaram, né? Então ele alerta, se você, sabendo disso tudo, acha que pelo fato de ser espírita e ter fé que você está livre de todas as doenças e que Deus vai te proteger e você não vai se contaminar, de modo que você se expõe, ele diz que isso é um suicídio, né? Lembrando que é preciso cuidar do corpo físico, porque ele diz que nós cuidamos, nós queremos sim manter a saúde e continuar aqui encarnados, porque nós temos deveres a cumprir. Deveres esses ligados ao nosso progresso, à nossa melhora íntima,
para a gente se despojar do homem velho e adquirir maior soma de méritos para a vida espiritual. Não chegar lá na vida espiritual e estar em condições bem precárias. Então, basta perguntar, como é que nós estamos vivendo? Será que nós estamos desanimados, sentindo fracassados, impotentes, vítimas, abandonados, sozinhos, atarefados, com fardos mais pesados do que a gente acha que pode carregar, sem esperança? Estamos reclamando, lamentando? Ou será que nós estamos agradecendo diariamente a oportunidade de estar aqui mais um dia para fazer o melhor possível, para nos tornarmos pessoas melhores? Será que agradecemos a vida, a luz do dia, quem eu sou, os desafios do caminho, a oportunidade que eu tenho de servir a um propósito maior para despertar minha vida espiritual? Talvez devêssemos nos perguntar como tem sido também a nossa relação com Deus, qual que é a minha disposição interna para ouvir o seu chamado, aquele chamado no nosso íntimo. Será que eu só lembro de Deus quando eu estou diante da dor, em que o sofrimento me visita, e aí eu chamo Deus para colocar essa visita para fora? Ou quando eu tenho a minha consciência abalada? Então, eu ouvi uma vez uma médica dizer que nós só nos alimentamos bem quando ficamos doentes. Então, será que é preciso ficar doente para que a gente possa fazer algo verdadeiramente bom para nós? Viver uma vida saudável? Viver uma vida com fé, com gratidão? E se assim, né? Se a gente vive pedindo para Deus para afastar o mal, ao invés de pedir para Deus nos dar as forças necessárias para superar, que mérito teria se Deus vai fazer por mim? Então, é preciso entender que fé é fides, que significa fidelidade. Será que nós somos fiéis a Deus? A fé é nos tornarmos fiéis a Deus. Ter convicção do seu imenso amor é nos entregarmos. Entrega. Se não temos o controle, está fora de mim, não posso fazer nada. Então, está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. E com essa certeza, nos guiarmos. Mas nos guiarmos de forma ativa, não é passiva, esperando que está na mão de Deus, Ele vai fazer. Não, porque é preciso sim que tenhamos fé, a convicção, portanto, essa certeza da presença divina em nós, na nossa filiação, entendendo que a fé é a mãe da caridade, que é amor em ação. Então, nós precisamos colocar o nosso amor em ação, assim como Deus tem o seu amor em ação. O amor de Deus, ele é ativo, ele cria o tempo todo, ele age o tempo todo. Nós precisamos ter essa fé que é a mãe da caridade, essa fé que coloca o amor em movimento para criar. Então, a fé não é acreditar, ela é confiar. E eu confio quando tem uma relação. Eu só confio naquilo que eu conheço, naquela pessoa que eu tenho algum tempo ali de relação. Então, eu preciso estabelecer uma relação, uma conexão com Deus. E entender que se eu espero algo de Deus, Deus espera algo de mim. Então, a fé na sabedoria suprema, ela tem sido muito vacilante. A gente não está entregando, né? Lembra que Jesus falou? E ele falou provavelmente se lamentando, olhando com muita compaixão toda a humanidade, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando esse governador do planeta vai estar diante de nós, ainda um povo depravado, que comete iniquidades, que não tem fé? Então ele deve ter falado isso com o coração assim, constrito.
de olhar para nós na miséria espiritual, numa miséria emocional. Até quando vos sofrerei? É por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo que se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Está em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Então é essa fé que transporta montanhas. Kardec explica, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, né? Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha no progresso da humanidade. A fé robusta dá perseverança, aquela energia para a gente continuar ali vencendo as dificuldades, as barreiras e os recursos. A fé, ela nos dá os recursos para a gente vencer esses obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Mas a fé vacilante, ela nos coloca na incerteza, na hesitação. Será? Como que está a nossa fé? Será que estamos realmente comprometidos com essa vontade de nos transformarmos, de olharmos para nós como seres espirituais, de fazer o esforço do crescimento espiritual? Nós dizemos que nós queremos progredir, né, de nos conhecer, mas sem abrir mão do controle, sem abrir mão dos nossos desejos, dos nossos antigos padrões de vida. Eu quero me tornar um espírito puro, iluminado, mas eu quero estar aqui sentadinho, que Deus me ilumine. Não, a gente tem que fazer o trabalho da iluminação de dentro para fora. Então, é preciso permitir, nós temos que autorizar, permitir que essas coisas nos aconteçam, para que haja mudança em nossas vidas. Então, precisamos nos libertar desses antigos padrões. Autoriza isso em você, se liberta desses padrões que nos prendem à matéria, confia naquilo que Deus está entregando a você, que é muito melhor para todos nós. Se assim nós não fizermos, nós vamos desistir no caminho, pelo peso da falta da vontade e da convicção. Então, Jesus, ele espera que nós façamos esse primeiro movimento, o primeiro passo, nos esforcemos para ir ao seu encontro, ele que é o guia da humanidade, ele já percorreu o caminho, o guia já percorreu todo o caminho, ele mostra o caminho a seguir, ele nos convida a seguir, mas ele não vai nos empurrar, ele não vai nos arrastar, ele vai convidar e vai mostrar o caminho. Então vamos atender a esse chamado. Sem fé não há autoconhecimento, não adianta. Sem fé, sem essa força, sem esse reconhecimento do amor divino em nós, que somos essência divina, filhos dessa divindade, não há autoconhecimento. É preciso, então, seguir os passos do Mestre. Ter fé, segundo Emmanuel no Consolador, é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, a certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. A fé, ela não está presa a uma religião. A fé é de cada um na sua relação com Deus. Então, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar, eu sei que Deus está na minha vida, eu sei que Ele está em mim, eu sei que eu sou a essência divina, eu sei que Ele me ama, eu sei que tudo que me acontece é para o meu bem e o bem de todos. Então, quando chegarmos a essa certeza da presença de Deus em nós e em cada um de seus filhos, é que toda a natureza que nos cerca, né, todos os filhos de Deus, é toda essa natureza. Nós vamos passar a agir
com cuidado, vamos cuidar um dos outros, nós daremos mais um passo no nosso autoconhecimento. Então, lembrando que há uma razão para a nossa vida e que ainda não compreendemos no momento, mas nós estamos caminhando para essa compreensão, que é a comunhão com o Pai. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe e até a próxima.